Bom dia a todos, e sejam bem-vindos ao webinar O Futuro do Consumo e Varejo, promovido pela KPMG. Meu nome é Rui Souza, sou sócio de mercados regionais atuando em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Esse webinar faz parte de uma série de ações que estamos realizando este mês em várias regiões para abordar as principais tendências do setor de consumo e varejo. Para Para isso, contamos com a presença do sócio líder de consumo e varejo na KPMG, Fernando Gamboa. E para enriquecer o nosso bate-papo de hoje, convidamos os senhores Alexandre Poni, CEO dos Mercados Verde Mar, e Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmac. A nossa agenda de hoje está marcada para terminar às 10 horas em ponto, e passo a palavra agora para o Fernando Gamboa. Bom dia, Ray. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Tudo bem? Ray, me escuta bem? Sim. Perfeito, muito obrigado. Obrigado aos nossos convidados, obrigado aos participantes que já estão conosco. Vai ser uma sessão bastante interessante. Como sempre, as nossas sessões a gente começa trazendo um pouquinho do que está acontecendo no mundo e no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre as tendências, sobre o que a gente tem visto, né, em todas as conversas e fóruns que a gente, como KPMG, participa. E depois vamos passar para um debate bastante interessante com os nossos convidados. Quando a gente fala de tendências, a gente tem dividido, né, a nossa abordagem em 4 grandes blocos. E vou comentar um pouquinho sobre eles, começando da esquerda para a direita. Né? A gente, nesse novo modelo, desde que essa pandemia começou, a gente viu uma aceleração muito forte nesse conceito de novos modelos de negócios e associações. Quando a gente fala de associação, a primeira coisa que vem à cabeça são os marketplaces, né? Todas as empresas que de alguma forma se associaram ou até criaram seu próprio marketplace de forma a seguir com o seu negócio na pandemia. A gente é sempre importante lembrar que quando, em março do ano passado, né, um ano atrás, a gente fala de 15 a 17, foram quando começaram o tema forte da pandemia no Brasil, acontece também aquele pesadelo do varejo, que foi o fechamento das lojas. E ao fechar as lojas, né, o varejo, tirando o varejo alimentar, que continuou aberto, e as drogarias, a gente teve um impacto tremendo para o setor. Né? Ninguém imaginava esse cisne negro, para usar o tema que todo mundo tem falado, em gestão de riscos. Então, a gente viu uma situação extrema e as empresas tiveram que muito rapidamente se adaptar a isso. A notícia positiva é essa adaptação aconteceu. Né? Então, grande parte disso devido a essa digitalização, às plataformas, aos aplicativos. Eu acho que essa é importante mostrar que houve esse movimento, né? Isso fez também com que a tecnologia fosse adotada de forma muito rápida, o que elevou o nível de digitalização do setor aqui no Brasil e na América do Sul, que também é uma boa notícia. E a gente espera que esse ecossistema de plataforma e omnichannel sejam a tendência daqui em diante. Quando a gente passa para o segundo bloco, o setor de consumo e varejo sempre foi tradicional, uma margem bastante espremida. A gente sabe que essa margem é baixa, o custo do varejo é tremendo, e essas ações de repensar o custo de fazer negócios, elas são frequentes. O que a gente viu e continua acompanhando é que durante a pandemia houve, né, o comércio digital ele se amplia muito, porque muita gente só podia vender digitalmente. Nós sabemos que esse comércio digital ele tem uma margem também muito apertada. Quando a gente fala de nativos digitais, eles já nasceram dessa forma. Empresas que foram ao digital enfrentam este grande desafio de uma margem apertada também no comércio digital. Então a gente começa a ver empresas que mantiveram receita, mas tiveram impacto em rentabilidade, porque este avanço de e-commerce impacta a rentabilidade. Então super importante a gente repensar esses custos. E aqui a gente tem 2 grandes blocos que a gente sempre trabalha, que são o custo de logística de entrega, né, o last mile, e também é um fator aqui que comunica muito com a outra tendência de poder dos consumidores. Hoje, a maior parte das
reclamações ou quebra de expectativa, quando a gente fala de comércio digital, está justamente na parte de entrega. E é aqui onde também tem um custo tremendo, porque essa logística é pulverizada, é muito diferente. E isso é fundamental para que a gente consiga, né, manter o negócio funcionando com também o marketing digital, que faz muito sentido e precisa ficar sob controle. E quando a gente fala de marketing, eu pulo para a próxima tendência, que a gente fala do propósito. Propósito, ele vai além da missão e da visão da empresa, ele vai além do lucro para os seus stakeholders, ele vai para a sociedade, né? E as novas gerações, né? Quando a gente fala dos mais jovens, eles estão muito engajados no tema propósito. Eles estão muito preocupados com as empresas que fazem um enfrentamento positivo, que trabalham esse tema de propósito de forma a gerar confiança. E aqui, confiança volta a ser um fato importantíssimo. As pessoas buscam se relacionar com marcas nas quais elas confiam. Então, o propósito começa, né? Ele ganha uma relevância tremenda na agenda e foi potencializado demais durante a pandemia. E tudo isso é para atender, né, a nossa razão de existir no setor, né? Que são os nossos consumidores, são os nossos clientes. Esse cliente, ele é super demandante, ele está numa situação de estresse financeiro, a gente hoje está numa situação ainda aguda de pandemia, então a incerteza ela ainda ronda nossa sociedade. Então este consumidor, que hoje também está super ansioso, busca uma experiência diferenciada, busca uma satisfação, né, nesse conceito de varejo, e ele tem ainda uma preocupação muito grande quando a gente fala de Brasil, que chama-se preço. Né? Por mais que a gente fale de experiências e tudo mais, o preço é algo muito importante no Brasil. Quando a gente olha um pouquinho mais de detalhe para falar, né, quais são as implicações que a gente tem visto, e depois eu vou tocar um pouco nessa parte mais detalhada aqui do detalhe de cada uma dessas tendências, o que a gente tem visto com muita frequência, né? Quando eu falo dos novos modelos, a pandemia trouxe uma condição perfeita para que os fabricantes entrassem nesse jogo do comércio eletrônico. Antes era muito tímido e agora durante a pandemia isso avançou demais com essas 3 letras que a gente colocou aqui, né? O direct to consumer, né? O envio direto para o consumidor, o e-commerce praticado direto por um fabricante. Acho que a gente vai explorar um pouquinho desse tema depois com o Ronaldo, que está aqui conosco, vai contar um pouquinho de como foi essa experiência e a gente tem visto isso acontecer demais, assim como a consolidação do omnichannel, né? A compra que começa num canal e termina em outra, diversas formas de interação multicanais, cada vez mais presente no nosso negócio. Quando a gente olha o nosso custo de negócios, logística, de novo, continua sendo um tema super importante. Existe uma discussão muito frequente no varejo sobre o papel das lojas, se a loja continua sendo um centro de experiência, um centro de experiência diferenciado, e esse é um tema que a gente vai explorar bastante com o Alexandre, que tem esse conceito muito forte na sua rede, e também esse tema de será que a loja não pode nos ajudar nesse tema da logística, né? Quando a gente vai ao last mile, a loja não vira um mini hub, vira uma dark store e consegue fazer esse papel de viabilizar uma logística last mile com um custo mais atraente para o nosso cliente final, e também uma revisão de categoria e sortimento. Quando a gente fala de propósito, confiança, 3 letras são muito importantes, né? É o ESG, faz parte agora, começa desde que no Fórum Econômico Mundial isso veio à tona pelos fundos de investimento, pelos private equities, esse conjunto de letras entra no nosso dia a dia, e ele vem para ajudar todo o trabalho que a gente tem junto aos nossos consumidores. Ele faz um link muito bom entre o que é confiança e o que as pessoas estão esperando. Deixa eu passar no detalhe aqui, né? E eu começo também sempre da esquerda pela direita. Quando a gente vai olhar esse grupo de tendências, pessoas no centro é algo que a gente tem discutido exaustivamente. E essas pessoas no centro, a gente vai explorar também com os nossos convidados o tema da segurança, né? Como é a segurança hoje numa loja, como é uma segurança numa planta produtiva, tanto do ponto de vista dos consumidores e do pessoal interno. Ontem a KPMG divulgou um número aí, não foi só a algumas fontes. Covid já é a terceira maior
causa de afastamento laboral no Brasil. Então, a gente precisa se preocupar, segurança do colaborador, segurança dos nossos clientes em primeiro lugar, né? E aqui tem um negócio que eu sempre também coloco como uma reflexão, né? Que é a capacitação da nossa gente. A gente se digitalizou demais nessa pandemia, adotou muita tecnologia. Poxa, a nossa capacitação tem que ser voltada para essa tecnologia, porque a gente está colocando muita ferramenta, a gente precisa colocar cada vez mais essa capacitação digitalizada para que os colaboradores possam ter essas ferramentas à disposição para o nosso negócio, né? Aqui fazendo um parênteses sobre o que é tecnologia, como ela ajuda, né? A gente ontem conversou bastante com alguns executivos empresários do Sul, numa sessão como essa, e um fato que se repete frequentemente o empresário, quando chegava na loja há um tempo atrás, há 2 anos atrás, e via alguém no celular, ele ficava bravo, porque o cara não estava trabalhando. Hoje, né, com tudo que a gente avançou de venda por WhatsApp e aplicativo, se você entra na loja, o vendedor está parado e está sem o celular, você fala, aquele não está trabalhando. Então você mudou demais, né, a forma como a gente lida com tecnologia. Então, passando para o nosso supply chain, ele hoje está muito focado nessa logística de entrega. Então, as estratégias diferentes de comprar online e retirar numa loja, comprar online, devolver em uma loja ou retirar num drive-thru. Esse é um negócio que está super presente até com o agravamento que a gente tem de pandemia. Isso aqui consegue fazer com que os negócios sigam funcionando. E a gente vê essa discussão tremenda de será que lojas, tanto de rua quanto de shopping, vão continuar iguais, vão continuar do mesmo tamanho, ou vão seguir o modelo que está hoje já se popularizando nos Estados Unidos? Loja âncora também funcionando como um CD de distribuição, Amazon comprando muita loja para fazer isso. Acho que essa é uma tendência que também vai nos ajudar. O comércio eletrônico avançou demais no Brasil, muitos novos entrantes que não só compraram pela primeira vez e deixaram e seguem comprando eletronicamente. Então a gente entende que este suporte para o digital ele vai continuar muito presente. Confiança, como a gente falava, absolutamente fundamental. E parte da confiança passa por esse conceito de varejo seguro. Eu quero ir a uma loja onde o protocolo de segurança está funcionando, esse protocolo está vigente, eu entro e falo, poxa, aqui eu estou seguro, né? Isso funciona tanto no mundo físico quanto no digital, e depois eu falo um pouquinho desse tema do digital. O tema do ESG, quando a gente fala de meio ambiente, da parte social e da parte de governança, fundamental. A gente viu durante a pandemia o avanço dessa preocupação. A gente vê muito falar de inclusão e diversidade, não somente nas propagandas, no marketing que vem sendo feito, como também nos conselhos e na alta gestão. Então as pessoas entendem que é fundamental a gente ter inclusão e diversidade. Tudo isso como fato gerador de confiança. Por fim, a gente também notou esse grande avanço da economia circular. Né? A gente teve, em uma das sessões dessa série, a gente conversou com o pessoal da OLX, e eles falaram que durante a pandemia a economia circular avançou demais como forma alternativa de geração de renda. Então as pessoas pegaram o que tinham em casa, que não estavam usando, colocaram para vender para ter uma renda adicional. Então isso ajuda a girar a economia, que é fundamental para que esse negócio vá adiante. A gente já estressou bastante o tema de plataforma, acho que ele é super presente. Alguns especialistas preconizam que se você não estiver em uma plataforma, você deve ser uma ou vai ficar fora do jogo no médio prazo. Então, de alguma forma, todo mundo está se associando ao tema plataforma, seja para poder usar uma base maior de venda, ter mais visibilidade, usar o marketing digital que eles provêm, usar a logística que eles provêm, né? A gente tem visto muito isso, que as plataformas hoje, além de serem potências digitais, elas têm uma logística muito robusta que suporta essa distribuição num país continental como o nosso, que não é uma tarefa trivial, é uma tarefa super desafiadora. Então a gente tem esse tema muito presente, né? A simbiose cada vez maior do físico com o digital. Por vezes a gente já não sabe quem suporta quem, se o digital é que está suportando o físico ou é o físico que está ajudando o digital a avançar mais rápido. E por fim, essa
o envio direto ao consumidor. Vamos explorar esse tema depois com o Ronaldo, de como foi essa experiência de fabricante entrar nessa venda direta ao consumidor, né? Como é para o fabricante sair do seu modelo tradicional de vender ao varejo ou distribuidor a um key account e conversar com aquele cliente final que ele sempre conheceu por intermédio de algum outro player da cadeia, né? A experiência do nosso cliente, ela sempre está em primeiro lugar, né? Acho que a gente tem visto isso avançar com muita velocidade, né? O pessoal demanda essa experiência, e quando a gente fala de varejo, o varejo é quem lida com mais clientes finais, então é o setor mais demandado do ponto de vista de como melhorar, como está sempre mais avançado. A gente sempre fala, por mais que a gente forneça experiência, por mais que a gente combine serviços, tudo mais, o preço ainda importa demais aqui no nosso país. Quando a gente olha a parte essencial, ela foi bem, ela estava muito bem. Quando a gente olha o que é não essencial, esse varejo foi muito estimulado por promoções, né? Por quê? Porque não era não era o foco. Então aqui teve um tema bastante importante de trabalhar preço. Dados, né? A gente sempre fala de poder dos dados, a gente tem visto tanto o varejo quanto os fabricantes avançarem demais na utilização de dados, usarem esses dados de forma a entender bem hábitos de consumo, poder fazer promoções personalizadas, poder se aproximar cada vez mais dos clientes, e aqui sempre com uma ressalva importante, os dados têm que ser usados de forma ética e em compliance com a LGPD. A gente não pode fazer um uso indiscriminado dos dados. Isso já aconteceu, não acontece mais, a gente precisa continuar. Isso também é um fator gerador de confiança. Quando a gente olha do lado consumidor, o consumidor quer, está disposto a fornecer seus dados para que as pessoas conheçam ele melhor, mas ele não quer ter dado vazado, ele não quer ficar exposto no mundo digital. E a gente tem visto também muita colaboração. Aqui, o setor privado teve um papel fundamental, acho que durante a pandemia, as ações de enfrentamento positivo, de engajamento, de colaboração entre empresas, ajudou demais o país a conseguir passar por esse momento difícil, e entendo que vai continuar ajudando nesse momento tão agudo quanto a gente tem hoje, né? Então tem aqui um papel absolutamente relevante. E no fim, para mostrar para aquela grande integradora, a grande camada que permeia tudo isso que a gente falou, a tecnologia, né? A intensidade tecnológica nesse último ano foi tremenda, a adoção de tecnologia muito grande, né? Depois a gente vai ter os casos aqui dos nossos convidados, vão falar sobre como projetos que estavam ali guardados foram colocados em prática de forma muito rápida e até impensada antes da pandemia, né? Como a gente quebrou o paradigma de adoção de tecnologia nesse modelo. Como tem evoluído demais a segurança cibernética, e isso é um tema super importante, né? Eu quero o conceito do varejo seguro, eu quero me sentir seguro numa loja e também na compra do site. Eu não quero comprar no site e ter um dado vazado ou um cartão roubado. Então, a segurança cibernética avançou muito e faz parte hoje da agenda de todo o pessoal. E ainda tem muito por vir. Quando a gente fala de 5G, o 5G foi o grande habilitador, né, desse varejo super digital que é a China. Quando a gente fala de tecnologia em nuvem, de processamento de alto volume de dados, de online, de conectividade por toda parte, que popularizou demais esse comércio feito por aplicativos e tudo mais. Quando isso chegar por aqui, a gente vai ter mais uma nova rodada, né, de potencialização disso tudo. Ray, depois desse rápido speech aqui, com alguns ganchos para os nossos palestrantes, devolvo a palavra para você fazer a apresentação formal e a gente entrar no nosso painel de debates. Ótimo, Gamboa. Muito obrigado pela apresentação. Ótimos insights com relação às tendências do setor e momento que estamos vivendo. Gostaria de passar a bola agora para os nossos convidados, para que eles se apresentem, falem um pouco da sua carreira, da sua empresa e atuação atual, né, que gostaria de solicitar, Alexandre e Ronaldo, que consigam fazer em aproximadamente 5 minutos, e após isso a gente passará para as perguntas e respostas, e os convidados aqui eles podem escrever aí no chat as perguntas que estiverem, que a gente fará em seguida aí para os nossos convidados. Pode começar, Alexandre, por favor. Bom, obrigado, Rei. Bom dia. Eu sou o Alexandre, né, como foi dito, Rony. Eu tenho 51 anos,
Minha vida é do varejo. Nasci no varejo, cresci no varejo, aprendi tudo com a minha mãe, com um pequeno varejo, fui crescendo e fundamos, eu e um sócio. Alexandre, poderia chegar um pouco mais Tá próximo, bom, por beleza. favor? Melhorou. Fundamos o Verdemar há 28 anos atrás. Agora, 8 de março, nós fizemos 28 anos da história do Verdemar, mas isso tem uma outra trajetória. E começamos o Verdemar com 2 funcionários. Hoje nós temos 4.800 funcionários. Já passamos o ano passado o faturamento de mais de R$ 1 bilhão de faturamento. Foi um ano, podemos dizer, para o varejo de supermercado, um ano bom, mas eu não gosto de falar que é bom, não, porque essa pandemia não é bom de jeito nenhum enfrentar isso. Eu, que sou um empreendedor nato, gosto de transformações, ver outros setores se degradando, se acabando, é muito triste. Mas, diante da situação nossa como supermercadista, a gente teve que adaptar tudo isso, mais ou menos, é tudo que o Fernando falou um pouco da história toda. Mas, voltando ao Verde Mar, o Verde Mar é uma rede de supermercados aqui em Belo Horizonte, posicionada para público A e B, e isso foi um conceito que eu fui criando a partir de viagens, visitas às lojas, muito benchmark, e fui trazendo para dentro de uma rede de supermercados que eu podia virar uma grande. Eu não gosto de falar essa palavra, porque essa palavra é meio pejorativa, delicatessen. Eu acho que o Verde Mar democratizou os produtos de delicatessen, abrindo a base de consumo e com preços competitivos. Tanto é que esse modelo de delicatessen em Belo Horizonte, por exemplo, acabou. E vem uma tendência. Os supermercados estão cada vez se especializando em gastronomia, né? O Verde Mar, o DNA do Verde Mar é a gastronomia, e nesses 28 anos de história do Verde Mar, a gente veio de acordo com as necessidades e de acordo com um pouco que o Fernando falou também, né? A gente cria um ambiente dentro das lojas. O Verde Mar é um ambiente de loja de aconchegância, de uma montagem com muita madeira, muito trabalho, para o cliente se sentir bem dentro da loja. E é um momento de experiência, de encantamento do cliente dentro da loja. Infelizmente, com a pandemia, tudo que o Fernando foi dito, eu tenho algumas ponderações a ser ditas. Por exemplo, que uma tendência ruim que eu estou vendo nesse meio digital para o mercado, concentrando essas dark stories pequenas. Eu acho que os fabricantes têm que ter muita atenção. As dark stories com mix rápido para entregar rápido, mas isso limita o produto, limita o conhecimento de produtos. Então, acho que isso é um agravante nesse momento. Os clientes vão passar a não conhecer produtos, porque essas empresas aí, tipo Rappi, iFood da vida, estão insistindo em criações de dark stories pequenas para entregar em 15, 20 minutos, mas com mix muito reduzido. Isso eu falo na parte de alimentos, tá? Eu acho isso extremamente negativo para o mercado, para os fabricantes, porque cada vez menor se diminui o leque de conhecimento do consumidor. O consumidor passa a consumir certos produtos. Eu sou cético um pouco a questão digital. Não é que cético que eu vou lá e não me renda ao digital, pelo contrário. Nós fizemos uma plataforma digital de e-commerce, nós pusemos no ar em 32 dias. Nós pusemos no ar com 12, 15 mil produtos. Hoje nós estamos com 15 mil produtos na nossa plataforma de e-commerce. Então, eu sinto que essa tendência de fazer velocidade na entrega com mix pequeno, eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu sou adepto a trazer o cliente para dentro das lojas de supermercados, que é aqui que ele vai ter experiência, aqui que ele vai poder cheirar, como diz aquele ditado, né? O que os olhos veem, o coração sente, né? Então, ele vai ver isso, ele vai cheirar, vai ter essa experiência. Eu sinto que perder essa experiência vai ser muito ruim para o negócio de alimentos de fabricantes. Também não sei como é que vai ser essa questão de fabricante atender direto ao consumidor, porque eu não sei se o consumidor vai ter esse tempo, o tempo inteiro para entrar em N fornecedores, vamos chamar assim, porque o fabricante não deixa de ser um fornecedor, para comprar aquele tanto de coisa e chover aquele tanto de entrega em casa. Até quem mora em prédio eu acho que os prédios vão ter que mudar até a estrutura física das portarias para receber esse tanto de coisa, se essa tendência existir. Realmente, agora, os próximos investimentos nossos, quando a gente sempre pensou em mais lojas, e vamos fazer,
associar com lojas, com outras operações junto do negócio supermercado Verde Mar como âncora. E gera uma dúvida: será que determinadas operações de lojas vão existir ou vão tudo para o e-commerce? Vão tudo comprar no meio digital, que são outros tipos de consumo que eu estou falando, eletrônicos, algumas coisas de vestuários, não aquelas que precisam experimentar. Como é que essas lojas de rua vão existir ou vão ser muito limitadas? Enfim, eu só quis colocar essa posição minha porque eu sou uma pessoa a favor da experiência. Eu quero manter isso e eu vou fazer todas as minhas forças para manter isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Ronaldo, por favor. Obrigado, Ray. Obrigado, Fernando. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, todo o time da KPMG de estar aqui com vocês. Privilégio para mim conversar com vocês e com o Alexandre Poni. A gente já conversou anteriormente, sou fã da marca, como mineiro, brinquei com ele que Belo Horizonte passou a ter um novo cartão postal, além da Pampulha, de outros lugares. A Organização Verde Mar definitivamente é para nós motivo de orgulho, né? E eu falo como consumidor. É uma experiência realmente incrível, vai ser um prazer conversar com o Alexandre aí sobre essas tendências de varejo na perspectiva dele. Do meu lado, me apresentando um pouco primeiramente como profissional, eu tenho 23 anos aí de mundo corporativo, sou engenheiro químico formado aqui em Minas. Desses 23 anos, eu trabalhei 18 numa multinacional do setor de higiene e beleza. Desses 18 anos, 8 anos fora do Brasil, acho que é importante trazer, porque tem uma experiência diferente aí, dependendo da perspectiva de mercado. Tive a oportunidade de morar no México, nos Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. E quando voltei ao Brasil, trabalhei numa empresa familiar, também da área de higiene, beleza e perfumaria, uma empresa familiar brasileira, e depois vim para a Farmax. Estou na Farmax há 3 anos, desde 2018. Farmax é uma empresa de porte médio, sediada em Divinópolis. A gente tem 40 anos de história, empresa familiar aí de 40 anos, e tem basicamente 3 unidades de negócio, né? Unidade de negócios farmacêuticos, claro, daí vem o nome, também uma unidade de negócio hospitalar e uma unidade de negócios cosméticos. Esses são os nossos principais braços, um portfólio extenso aí que a gente daqui a pouco conversa um pouco, e uma empresa que vem, felizmente, numa tendência de crescimento, que a gente fica feliz, mas como o Alexandre comentou, ano passado, por exemplo, a gente teve um forte crescimento, e a gente comenta que é um ano muito difícil de comemorar algo, né? Porque a humanidade sofreu um dos seus piores anos, então não dá para comemorar num momento tão difícil, mas a gente vai debater aqui, claro, dentro do universo pequeno que a gente conversa, né, de mundo de negócios, e não sobre essa crise humanitária toda, mas como que a gente consegue sobreviver e quais são as tendências que a gente acredita que permaneçam aí de maneira mais duradoura. É isso, Rei, um prazer estar aqui com vocês. Devolvo a você aí. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Temos algumas perguntas para serem feitas aqui, que foram nos enviadas. Gostaria de passar a primeira para o Gamboa fazer. Obrigado, Ray. Vou usar um pouco aqui do que já foi colocado aqui pelos nossos 2 convidados de forma muito, muito boa. Eu queria fazer a primeira pergunta sobre tecnologia, mas deixa eu dividir a pergunta, tá, Ray? Para o Ronaldo, queria que ele contasse um pouquinho de como a tecnologia ajudou ele nessa pandemia e como tem sido a experiência dele de envio direto ao consumidor. Para o Alexandre, eu sou fã da experiência que ele consegue colocar em loja, e falar como a tecnologia ajuda ele a melhorar essa experiência em loja, se ela é uma aliada. Eu entendo que no modelo Verde Mar, a experiência ela é o ponto central da estratégia e não dá para perder, e também não deve dar para replicar essa experiência sensorial no mundo tecnológico. Mas se a tecnologia consegue ajudar ele de alguma forma neste modelo completo de experiência para o cliente. Essa é a minha pergunta, não sei quem quer responder primeiro aí. Posso falar, posso responder. Vamos lá. 2 coisas, né? A gente tem que separar a tecnologia em si para o meio, para a venda, para o meio digital, e a tecnologia para trazer para dentro da loja. O que é a experiência? Dos motivos de experiência é encontrar o produto na loja, que é hoje um grande desafio no logístico. Não é só para entregar, Fernando, não é só para entregar ao cliente do e-commerce,
O desafio é a gente abastecer e manter o produto dentro da loja. O desafio é a eficiência do fornecedor entregar nos nossos CDs e a gente conseguir entregar nas lojas, com um algoritmo bem feito, para abastecer a loja, para o cliente chegar na loja e ter a experiência completa. A experiência não é sensorial. A experiência não é só do ambiente. A experiência tem que ser boa no mix de produtos, no mix de produto adequado, do produto estar na gôndola, do produto não estar no depósito da loja e estar na gôndola, que isso no varejo alimentar é muito comum pela quantidade de itens que a gente trabalha. Eu falo que 60% do meu tempo hoje eu gasto na questão, vamos falar de TI, de desenvolvimento de ferramentas para auxiliar nesses processos todos. Eu falo de sistematização dos processos. Em muitos momentos, eu tenho que sistematizar muitas coisas aqui dentro para você ter essa eficiência. A eficiência de uma loja não está entendeu? O cara poder degustar. Nós estamos hoje diante de uma pandemia que nós somos proibidos de fazer degustação na loja. Então, o que a gente achou? Você tem que criar as criatividades. Faz um potinho, fecha com um filme e dá para o cliente, olha, o senhor quer provar na sua casa? Algumas coisas a gente tem que reinventar dentro da loja para ter essa experiência. Mas essa experiência, uma loja cheia de buraco na gôndola, faltando produto, ela também é frustrante. Você vai para a internet, você vai para os e-commerce, é aquilo que eu falei no início, vai limitando o mix, que experiência que você tem para comprar? Como é que você vai tornar essa experiência? O Verde Mar, sempre conceito que aqui no Verde Mar o cliente tem que pegar um livro de culinária, de receita, e conseguir fazer a receita dele toda, e eu ter todos os ingredientes para ele fazer a receita. Hoje, todo mundo em casa aí, a quantidade de programas de culinária, a quantidade de coisas, eu tenho que ser um fornecedor de ingredientes. Então, eu uso essa tecnologia o tempo inteiro para conferência, atrás de estoques virtuais, nas lojas, atrás da eficiência da loja, na alteração de preço, se o produto chegou e foi para a gôndola. Eu uso a tecnologia o tempo inteiro. Lá no e-commerce, quando a gente está também num processo de separação que a gente separa nas lojas, a gente mapeamos as lojas, o separador, para ser eficiente, ele anda numa sequência de endereçamento da loja para ser rápido, para ser eficiente. A tecnologia hoje tem que trazer eficiência para a gente dentro do varejo o tempo inteiro. Essa eficiência está na cadeia toda, na cadeia de recebimento, na cadeia de saber o momento da compra, o momento que o comprador tem que ser avisado que o estoque que ele tem não é suficiente para atender o lead time do fornecedor, que às vezes o problema logístico é geral, então você tem que criar estoques de segurança, você tem que criar lead times do fornecedor que varia. Vocês não imaginam que a indústria corta de pedido. É gigantesco. É muito grande que a indústria corta. É problema de fornecimento de produto? Não, é problema de ineficiência deles também. Eles são ineficientes na cadeia deles de fornecimento de produtos. Não é porque está faltando matéria-prima, não. Isso é velho. Não vou falar de pandemia, não. Isso é um problema constante. Então, isso a gente tem que elencar produtos, a gente tem que trabalhar isso na questão de elencar produtos que não pode faltar para aquele cliente específico nosso. Então, você tem que trabalhar com o estoque dele, querendo ou não. Então, usar a tecnologia hoje para dentro do varejo do supermercado, ela é essencial para tudo. E aí veio o meio digital ainda para complementar isso. Então, a complexidade que é o varejo do supermercado, que o Verde Mar, por exemplo, nós fabricamos 2.000 produtos diferentes, produção própria, praticamente dentro da loja. Vocês não imaginam o que é isso. A gente tem um suco de garrafa de 500 ml de 1 litro, natural, um suco de tangerina, que voltou a tangerina aqui, que é o nosso sucesso, que tem 2 dias de validade. Eu tenho que ser altamente eficiente para colocar na loja 2 vezes por dia, para o produto não vencer, não aumentar a perda e servir o cliente. Esse cliente quer entrar, a experiência do cliente é achar o produto na loja. E o que eu sinto nesse meio digital, essa experiência ainda não é relevante, mas no meio físico é muito. E aí que ele vai, é isso que eu falo, nós temos que trazer a experiência para o cliente para dentro da loja. Eu concordo totalmente contigo, Alexandre. Foi muito boa a sua explanação. Depois a gente explora um outro tema no final, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado. Ronaldo, com você. Fernando, pensando em como a tecnologia nos ajudou, né, eu vou separar aqui em 2 partes. Primeiro, um ponto que você tinha explorado no início, ela nos possibilitou ter um contato direto com o consumidor, né? E sentir toda essa temperatura que o Alexandre traz para a gente, porque
É o contato direto, né? Ali a reação é imediata. Então, você tem que ter a disponibilidade de produto, tem que satisfazê-lo, tem que encantar mais do que só satisfazer a necessidade básica. E isso traz definitivamente para a gente, como indústria, novos desafios, né? A gente, no modelo tradicional de supply chain, de cadeia de abastecimento, entre a indústria e o consumidor tinha uma distância muito grande, muitos players, né? E aí, claro, o feedback também, a reação dele era sentida de uma maneira mais gradativa. Agora é muito mais intenso. Um enorme desafio para a indústria, como você comentou. Vou falar especificamente da Farmax. Durante a pandemia, a gente lançou o nosso e-commerce. A gente teve, sem dúvida, um crescimento grande, mas é algo muito incipiente para a gente e a gente entende que tem muito mais por fazer. Conectando com o ponto que o Alexandre comentou, falando de tecnologia, né, não só desse ponto de conexão com o consumidor, e aí eu trago outro pilar, é a questão de como integrar os processos da companhia. Eu concordo plenamente com o Alexandre, um dos grandes desafios, eu diria, da indústria brasileira, no mundo também, mas aqui no Brasil eu falo com mais propriedade, é aumentar a eficiência da cadeia, e da cadeia inteira, né, desde o fornecedor de uma ponta até o consumidor da outra. E tem um papel muito relevante nosso da indústria nisso. Como que a gente, na Farmax, utilizou a tecnologia para nos ajudar nisso no ano passado? A gente integrou todos os nossos processos, eu estou falando de S&OP, né, a gente já tinha um ERP implementado aqui, a gente conectou todos os processos de maneira digital. E aí, claro, isso é uma questão de investimento, de organização, mas mais que isso, Fernando, resgatando o ponto que você comentou, que é o ponto de pessoas no centro, a gente dá a possibilidade de criar uma mentalidade de integração de time, sabe? Que eu sei que é trivial, sei que parece óbvio, mas não é tão fácil, né? A Farmax é uma companhia de 1.000 pessoas, né? Colocar todo mundo para falar, gente, esse time é o mesmo, né? E voltando ao ponto do Alexandre, eu me lembro, citando uma experiência pessoal, há 1 ou 2 anos atrás, as crianças começaram a fazer slime, né? E elas utilizavam para isso água boricada. Tenho 2 filhas, uma delas foi, por exemplo, no varejo, tentou pegar uma água boricada e não tinha, e a gente é produtor disso, né? E eu voltei aqui na Farmax e falei, gente, como assim, né? Não é um problema da produção ou da manutenção de uma área específica, é um problema da companhia como um todo, da Farmax como um todo. E esse sentimento único, né, esse sentimento de time é muito importante. Eu vejo o Alexandre expressando a dor dele, né, de dono, de fundador. Quando a gente vem para uma indústria, compartilhar esse sentimento de dono com todos os nossos colaboradores é um desafio. E a gente tem utilizado a tecnologia para isso, para integrar todos os processos, né, na mesma seara e no mesmo fio, através da digitalização. E aí, só para citar alguns exemplos, eu anotei aqui algumas coisas que eu considero importantes. Por exemplo, você comentou um pouco do Omnichannel, né, da questão de distribuição da loja física ajudar a digital, e aí vai. A gente fez disso também na questão da construção de marca, por exemplo, né? Definitivamente para nós, tem uma mudança de onde a gente investe para construir marcas, saindo mais dos canais tradicionais, migrando mais para o canal digital. E aí, utilizando um pouco dessa força digital para a gente construir, claro, essa marca que a gente quer, que tem o propósito de cuidar das pessoas, e quando a pessoa chega no varejo e vê essa marca, ela tem uma extensão dessa experiência, né? Essa é uma outra forma que a gente utilizou para utilizar a tecnologia, né, para nos ajudar. Falo de marca dos produtos, falo também de marca empregadora. A gente tem hoje plataformas conhecidas aí de mídia social, dedicadas ao mundo profissional, em que a gente pode falar da nossa marca empregadora e, com isso, atrair os talentos do mercado. Então, para resumir, eu acredito, sinceramente, que a digitalização pode nos oferecer alternativas, mas eu concordo com o Alexandre, na minha opinião, Gamboa, ela complementa a experiência, ela complementa as possibilidades. Não acredito que é uma questão de exclusão, sabe? Vai ser um ou outro, né? Eu acredito mais, pelo menos, numa coexistência. E aí, claro, a gente precisa saber utilizar o que cada um tem de melhor, digitalização ou o canal tradicional, mas a nossa experiência da Farmax, sem dúvida, foi de aproximação com o consumidor e de utilizar a tecnologia a nosso favor para integrar os processos, permitindo uma força de marca maior dos produtos e também da marca empregadora dos clientes e consumidores. Essa é a nossa experiência do ano passado, Gamboa. Perfeito, muito obrigado. Ray, você faz a segunda aí, estamos aqui, ó, algumas mensagens já de parabéns para os nossos palestrantes aí, muito bom, o diálogo está excelente. Você faz a segunda, Ray? Sim, estou vendo aqui os comentários, está excelente mesmo. A segunda pergunta, como as suas respectivas empresas estão tratando o tema logística last mile? Se quiser pegar um embalo aí, Ronaldo, continuar. Tá legal.
Lá vou eu. Sem dúvida, na minha opinião, pelo menos, do nosso tipo de indústria, o maior desafio, né? Porque ele a experiência do consumidor acontece exatamente no last mile, né? Na última perna, aí, vamos dizer, da entrega para o consumidor. Tudo para trás pode ter funcionado bem, se a gente peca nesse ponto, exatamente como o Alexandre comentou, se o consumidor não vê o produto, não chega para ele, não tem a experiência, né? Não tem o encanto. E custa muito caro, né? É um outro ponto também que o Fernando mencionou no início. Um dos desafios para nossa, por exemplo, para nosso tipo de indústria no mundo digital é exatamente o custo logístico que tem. E o last mile também tem um custo bastante alto. O que a gente tem feito, Rei? Primeiro, a gente tem trabalhado tanto no e-commerce, né, como especificamente no last mile, como uma experiência de aprendizado, né? A gente hoje não depende especificamente desse ponto e não consegue colocar aí, né, toda a nossa aposta de crescimento da companhia. Então, a gente tem trabalhado muito mais como um piloto, muito mais como um aprendizado e menos com um foco de rentabilidade, sabe? Para ser bastante sincero, não é ainda para a gente um canal rentável, né? E a gente precisa sobreviver, né? E voltando à realidade, né, que é a realidade que todos nós temos, né? A organização vive, sem dúvida, da satisfação da sociedade como um todo, mas particularmente da geração de lucro da empresa, né? Então, a gente vê desafios muito grandes, respostas que a gente ainda não tem, né, para ser bastante sincero, e a gente tem experimentado situações diferentes. Então, por exemplo, a gente tentou uma logística toda nossa, viu que funcionou por parte, outras não. A gente está tentando também parcerias, né, com marketplaces já consolidados para ver se tem uma entrega diferente, parceiros logísticos nossos que estão se tornando especializados e também conexão com startups, né, com novas soluções aí que estão surgindo. Então, a gente tem tentado formas de soluções diferentes, mas não vou aqui tentar dizer que a gente achou a equação, né, e pretende, né, fingindo que a gente tem a solução desenhada, porque a gente ainda não tem, e a gente está aprendendo à medida que a gente faz, viu, Rei? Essa é a nossa realidade aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Alexandre? Eu estava escutando o Ronaldo falar aí, exatamente. O que eu sinto é o seguinte: a indústria está brincando com plataforma de e-commerce. Não é significante, pode gastar o dinheiro que puder, o que puder não faz diferença nenhuma no resultado delas. Eu tenho notado isso muito nisso. Algumas entrando nessa plataforma, vender direto e tal, mas realmente é isso aí. Além do custo logístico, que eu imagino que seja muito alto, essa experiência hoje é um aprendizado para a indústria. Quando a gente vem para o varejo e pensar na nossa logística, entendeu? Pensar nisso tudo, a gente realmente a gente não tem um âmbito a nossa parte territorial é muito na área de influência das lojas, ou no máximo dentro da cidade de Belo Horizonte. Isso de certa forma, apesar que também estamos vivendo um momento de pandemia, que o trânsito está ótimo para fazer entrega, velocidade, tudo isso, isso hoje é um ponto positivo, mas a gente fica sempre pensando, e aí? Se voltar ao que era, como é que vão ser nossas entregas? Quais vão ser os nossos tempos? Quantas entregas o nosso entregador, que seja terceirizado ou próprio, vai conseguir fazer diferente do hoje, do momento da pandemia? Então, nós estamos vivendo são momentos assim, difíceis da gente imaginar tudo isso, essa experiência. As motocicletas, como é que vai ser isso? Ontem, eu não sei se vocês viram, no Reino Unido, a Uber vai ser obrigada agora a todos os motoristas serem funcionários da Uber, de certa forma, ter um vínculo empregatício. E aí, como é que vai ser isso? Porque de certa forma, a gente está usando também, nesse momento de pandemia, aqueles carros que são Uber, né? Então, como é que vai acontecer isso? As motocicletas, como é que vão ser esses vínculos, essa evolução? Vivemos no Brasil, né, gente? Então, a gente não sabe, a legislação aqui brasileira dá uma certa incerteza na gente, essa quantidade de motocicleta, essa quantidade de acidentes de motocicleta, qual que é a responsabilidade? Então, tudo isso é custo e é uma incógnita no dia a dia. Então, imaginar isso. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um parceiro lá de Florianópolis: Alexandre, eu estou com problema logístico de entrega aqui no meu e-commerce, a plataforma que trabalha com você está querendo vir aqui, como é que é? Eu falei, olha, eu vou te passar para o meu superintendente para você conversar detalhadamente. Não é perfeito, não, mas funciona. Então está todo mundo esse movimento está sendo muito grande disso. Eu acredito que nós ainda não temos receita, não sabemos para onde nós vamos nisso, certo?
Isso eu estou falando por ramo alimentício, tá? Porque eu percebo que a logística de outros ramos, pelo menos nas experiências de compra, tem funcionado, né? Mas eu digo nesse frescor, nessa perecibilidade dos produtos, de tudo isso, isso é importante. Da sutileza do produto, né? De danificar o produto, como foi dito no início pelo Fernando, né? As experiências de entrega, passam pela qualidade do produto que chega. Imagina no setor alimentício que se o meu funcionário da expedição errar, colocar um produto sensível embaixo, amassar, chegar na casa do cliente tudo amassado. Isso tudo é parte do treinamento, aí vem tecnologia de novo, vem tudo isso. E cai na logística também. Se o cara que for entregar, ou de que forma que você vai entregar, quanto tempo vai ficar esse produto perecível dentro do carro para chegar no cliente? Como é que vai chegar o estado do produto? Isso tudo passa por custo mesmo. Então, é um desafio e é todo dia um aprendizado. Nós tivemos que tirar alguns produtos da nossa venda da plataforma, porque não chega bom. Estava tendo reclamação demais, porque o produto é muito sensível. Um sorvete de casca fina que derrete, por mais que você coloque embalado, chega na casa do cliente derretido, ou chega quebrado. Então, isso tudo é tudo novidade ainda, por mais que eu fale que eu tenho quase um ano de e-commerce, entendeu? Da parte alimentar. Ótimo, muito obrigado, Ronaldo, Alexandre. Realmente, muitas incertezas e o que vejo, né, é que a capacidade de se adaptar tem sido cada vez mais relevante, né? Gamboa. Com certeza, Ray. Te fazer mais uma aqui e eu vou usar um pouquinho, né? A gente está com um monte de pergunta no chat, né? Quando a conversa vai bem, o pessoal fica com dúvidas aí, né? Então eu vou, deixa eu quebrar em duas a minha pergunta aqui. Para o Ronaldo, como é que tem sido essa jornada de marketing digital? A gente sabe que o marketing digital é um custo que por vezes a gente acha que está na internet, está barato, e não é bem assim, né? Esse marketing digital, ele é custoso, e se você tem alguma relação com influenciadores, né? E para o Alexandre, vou pedir até para o Alexandre responder primeiro, também como ele tem usado esse marketing digital no Verde Mar para fazer essa captação. E aqui, pedir sua opinião de uma pergunta no chat, Alexandre, como você vê essa chegada das lojas de proximidade dentro dos condomínios, né? Se isso é uma tendência em Minas, como é que você vê isso daí? Essa foi uma pergunta feita por um dos nossos participantes aqui. Você começa respondendo, por favor? Vamos lá. Em primeiro lugar, as lojas de condomínio são conveniências puras, né? Porque são lojas bem pequenas, né? E isso não deixa de ser uma ameaça, mas eu, é um caminho, mas os espaços, as limitações de espaço dessas lojas de condomínio é um principal limitador, né? O espaço físico. Essas lojas vão atender, de certa forma, é, de novo, que eu falei no meu início, da minha introdução, a limitação de produtos, né? Ela vai tornar um negócio um consumo muito limitado de conhecimento de produtos. Eu não sei como é que a indústria vai lidar com isso, porque o que eu vejo, que eu tenho visto nos últimos anos, é um desenvolvimento de produtos assim. A indústria, tanto nós, varejo, inovando na questão de loja, tal, a indústria querendo inovar e trazendo tendências de consumo de produtos e tudo. Como é que você traz isso com uma loja de conveniência de 10 metros quadrados? Não deixa de ser uma ameaça. Como é uma conveniência, o preço nunca vai ser altamente competitivo, mas conveniência é isso mesmo. Mas também eu acho que o aprendizado de lidar com as entregas, de novo, voltando à logística, com a eficiência de entrega, com os processos, eu até brinco. Olha, você vai receber alguém em casa, você não tem cerveja, você vai descer lá naquela lojinha lá embaixo do condomínio, pegar lá, que é mais caro um pouquinho, mas você vai pegar lá 12 garrafas de cerveja, mas você vai pedir para um cara que te entrega em 20, 30 minutos. Ela vai ser sempre essa conveniência, na minha opinião, a não ser que as novas obras se planejem para ter lojas maiores, né? Então, respondendo primeiro essas lojas de condomínio, que isso não deixa de ser uma ameaça, sim, sem dúvida nenhuma. Voltando ao assunto digital, a gente usa muito a questão de meio digital através, por exemplo, de Instagram, de Facebook, a forma de divulgar. Nós do Verde Mar já temos mais de 200 mil
seguidores. Nós temos usamos essa forma, é um canal, é um grande canal hoje de divulgação de produto, de promoções, de te ver os efeitos, e também através de influenciadores. Nós já temos hoje um influenciador fixo, que é o Léo Paixão, que é um cozinheiro, que é um chefe de cozinha, além de um pouco a mais do que isso. Hoje mesmo ele está na Globo, está lá gravando o programa da Globo junto com o Clô Agô. Eu acabei de fechar uma outra influencer agora muito importante, a nível até nacional, que não deveria ser, mas eu acho que ela tem muito impacto em Belo Horizonte. Então, a gente está... eu estou trabalhando isso, trabalhando que a gente... de novo, é sempre muito mais institucional, no meu caso, muito institucional. O resultado de venda disso, do efeito de venda, é muito mais de imagem, de produtos, a gente vê. Mas você fala assim, o influencer colocou um produto lá, divulgou um produto, bombou de vender. Não, é conceitual. Então, principalmente que hoje os influencers têm essas questões do Stories, né? O Stories dura o quê? 24 horas. Todo mundo não está atento para ver em que tempo que ele consegue ver isso. Então, tem tudo isso. Não deixa de ser, de novo, um grande aprendizado dessa área. É muito novo para isso, né? É muito diferente. A gente fazer a equipe, fazer as pessoas renderem a isso, a entender. Eu custei entender o papel dessas influências, desses blogueiros, mas tem um papel relevante, sim. Eu tenho, no outro ramo que eu mexo, que é a hotelaria, o papel de blogueiro, de influência, é fundamental no negócio. Mas no varejo ainda é um caminho. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Excelente e essa interessante ver que em um setor ele vai muito bem, em outro está começando. Mas acho que é uma tendência, né? O pessoal vai começar cada vez mais a usar esse tipo de serviço. E você, Ronaldo? Gamboa, antes de mergulhar até na questão do marketing digital, né, um ponto que eu acho importante a gente comentar, a gente falou um pouco disso, da questão do last mile e agora em marketing digital, a nossa geração, e acho que como a gente foi formado, a gente parte em busca de respostas definitivas, né? O que eu acho que essa nova era nos sugere é que as respostas vão se transformando, né? É muito mais uma questão de mentalidade, de como resolver, de como ajustar, e aí aparece um outro contexto e ajusta de novo, né? É muito mais essa capacidade de se adaptar, de buscar as respostas a melhor dentro desse contexto agora, né? Do que uma resposta padrão ou definitiva no futuro. E é exatamente o ponto que o Alexandre acabou de comentar. A nossa experiência com marketing digital bastante forte, viu, Fernando? A gente, no ano passado, por exemplo, uma marca que a gente apostou muito e cresceu muito, que é a marca Sunless, de proteção solar, a gente trabalhou com uma celebridade, né, uma atriz da Rede Globo, bastante famosa, a Grazi Massafera, além dela, dentro da pirâmide toda de marketing digital, né? Então, a gente tinha ela no papel de celebridade, a gente contratou outras influenciadoras, até na pirâmide chegar às micro-influenciadoras. Então, a gente entende o papel de cada uma, né? A gente entende, por exemplo, que a pessoa na cidade, por exemplo, específica aqui de Minas Gerais, quando tem uma micro-influenciadora que ela conhece, que ela tem alguma relação, essa micro-influenciadora tem um papel, né, de influência na compra efetivamente e não só na construção da marca. Então, aí realmente tem que entender um pouco qual que é o papel de cada um, e o nosso desafio, né, falando como Farmax, foi realmente aprender sobre isso. A gente aprendeu bastante, foi uma campanha muito exitosa, né, um sucesso incrível no ano passado, a gente está bastante feliz. Para te dar alguns números, a gente alcançou aí, numa campanha 100% digital, tá, Gamboa? Mais de 20 milhões de pessoas, então imagina, nós aqui, né, do interior de Minas, esse alcance, uma perspectiva de custo, só foi possível no meio digital. A gente não conseguiria alcançar 20 milhões de consumidores se fosse pela TV, por exemplo. Então, para a gente, sem dúvida, possibilita um alcance maior. A gente teve mais de 94 milhões de impressões, né, que é cada visualização, cada ponto de contato aí com os consumidores, também 100% digital. De novo, né, uma campanha bastante bem sucedida e uma experiência, mais do que só a campanha, uma experiência de muito aprendizado para a gente e que a gente, sem dúvida, vai repetir, seja nessa marca, seja nas outras marcas que a gente está apostando para esse ano. E aí, especificamente, qual que é o papel da influenciadora, né? Acabei comentando um pouco para a gente, né? O Alexandre comentou aí do papel de marca institucional, né, dele. Para a gente tem também a questão institucional, a gente vê, e aí em vários aspectos, né? Vou falar do aspecto, por exemplo, comentei agora há pouco, de marca empregadora. A Farmax agora chega no patamar de 100 mil seguidores no LinkedIn, por exemplo, né? E aí tem os influenciadores, falando que a gente aprendeu bastante com uma assessoria que
trabalha conosco aqui, que tudo comunica. Então, por exemplo, nós, funcionários, nós colaboradores, também somos influenciadores, né? A gente influencia a nossa marca empregadora para o mercado. Em contrapartida, tem as influenciadoras, né? As pessoas que estão lá, por exemplo, no Instagram, nas outras mídias sociais, influenciando marcas e produtos, né? E aí eu acho que tem as duas perspectivas, viu, Fernando? Tem essa que eu comentei, do tanto que elas conseguem influenciar na compra, e aí cada uma no seu papel, no fortalecimento da marca, e tem também da nossa responsabilidade, como instituição, de suportar as iniciativas delas, né? Porque acho que no início dessas parcerias tinha muita preocupação de o que a influenciadora vai nos trazer de benefício, né? Mas tem que tomar cuidado também na escolha, porque o que ela faz como pessoa física também repercute na nossa marca. E essa é uma escolha com bastante cuidado, né? Porque se ela faz algo não alinhado com a gente, a repercussão vem para cima da marca, né? E acho que esse é um ponto também, de novo, né, de aprendizado que a gente está passando. De pensar, claro, no que tem de positivo, no que pode nos trazer de benefício, mas também das eventuais consequências de uma relação em que ela faz algo em desacordo com o que a gente acredita, né? E aí sempre fica um equilíbrio que tem que se tomar cuidado. Mas, de maneira geral, marketing digital para a gente é um novo canal, um canal de alcance de muitas pessoas, num custo para a gente competitivo versus as outras mídias, que a gente experimentou bastante no ano passado e que vem, na nossa opinião, para ficar. Nós vamos experimentar ainda mais esse ano. Muito obrigado, Ronaldo. Esse tema dos influenciadores, acho que desde que a gente começou essa série de eventos aqui da KPMG, conversando com outros empresários, tem dado muito pano para manga, né? E tenho visto por tudo que a gente falou, e vocês estão corroborando essa visão, à medida que a gente vai, né, e falando de conversão, usando influenciador para conversão, à medida que a gente vai se afastando do grande centro, a gente começa a trabalhar cada vez mais micro-influenciadores, né, da sua cidade, que tem 5, 7, 10 mil seguidores. Por vezes são pessoas muito novas, né, que começam a virar uma referência dentro da própria cidade e que a gente tem que cuidar muito de marca. Ontem, conversando com uma empresária lá do Rio Grande do Sul, ela falou que começam a surgir produtos financeiros, né, para fazer este seguro influenciador, caso ele cause um dano à imagem, né? Então a gente vê o mercado vai sempre se adequando a essas novas modalidades que o varejo, né, a indústria começam a utilizar de forma mais extensiva. Isso é super, eu acho super interessante, muito bacana. Ray, passo para você a próxima pergunta. Sim, parece que vai estar tempo só para mais uma. Quais foram as principais ações ou iniciativas de enfrentamento positivo adotadas durante a pandemia? Se quiser começar, Ronaldo. Obrigado, viu, Ray? Eu volto aí ao ponto da pandemia no seu sentido mais amplo, né, que é definitivamente essa crise humanitária que a gente está passando, né? Acho que um impacto da pandemia, sem dúvida, começando do sentimento, né, gerou em todos nós uma sensação de insegurança muito grande com o que a gente tem de mais valioso, que é a vida, né? E dado esse sentimento de insegurança, o que a gente fez para reagir, né, para combater, foi exatamente internamente aqui com os nossos colaboradores também, com a sociedade, proteger as vidas. Então a gente adotou muitas medidas internas de proteção, para minimizar as contaminações, e aí falo sinceramente, né, de coração, é o que a gente mais acredita, né? Não faz sentido falar de negócio se a gente não proteger a vida das pessoas. E a gente fez o mesmo para a sociedade. A gente doou mais de 1 milhão de unidades de produtos. A gente tem no nosso portfólio álcool em gel, né? A gente lançou álcool líquido, uma demonstração de inovação por propósito incrível. Eu nunca vivi algo parecido na minha vida corporativa. A gente lançou um SKU novo, um item novo, em 36 horas, mostrando um pouco, conectando com o ponto do Fernando no início, de supply chain inteligente e ágil, né? E o que a gente fez foi realmente conectar com o nosso propósito de cuidar das pessoas, cuidar das vidas delas, seja do ponto de vista interno dos nossos colaboradores, externo da sociedade, e também de ajuste do portfólio. Principalmente no início, tinha uma ruptura grande, né, de abastecimento desses itens de combate ao Covid. A gente parou algumas linhas de cosmético naquele momento para focar na produção dos itens de combate ao Covid, exatamente para proteger a sociedade. Eu acredito que, pensando de uma maneira um pouco otimista, uma coisa que a pandemia nos trouxe foi essa reconexão social, né? A gente entender que, como humanidade, a gente é definitivamente mais forte quando juntos, né? A gente isolados, nós somos animais aí fáceis de ser abatidos, né?
mas juntos aí sim a gente tem essa força de um proteger o outro, um ajudar o outro, sociedade, empresa, indivíduo, né? E aí juntos a gente vai conseguir passar por isso. Essa foi a mentalidade que a gente adotou aqui e a mentalidade que a gente segue adotando até o fim da pandemia. Não, muito importante. Muito obrigado, Ronaldo. Alexandre? Pegando a carona um pouco no Ronaldo também, né? Porque nós, de certa forma, somos a cadeia que estamos no fronte geral, nossos colaboradores, né? Isso aí pegou a gente de uma forma, de uma insegurança. Hoje, todos nós, né, infelizmente, pelo mal, né, aprendemos a lidar com essa doença, aprendemos a lidar com ciência e pavor. Porque lá no início, além da proteção de vida dos nossos funcionários, a insegurança, quem vai pegar, teve alguns varejos aqui em Minas que contaminaram 5 funcionários numa loja de supermercado, fechou a loja de supermercado. Então a gente ficava assim, e aí? Como é que vai ser? Nós vamos ter. O que vai acontecer se contaminar numa loja? Quantas pessoas? A gente, graças a Deus, em 4.800 funcionários, nós não tivemos nenhum óbito, nenhuma coisa assim com notícia de ter grave, de ser grave os nossos funcionários. A gente fez até hoje, né, o tempo inteiro treinamento de segurança, porque estão na linha de frente, né, com os clientes. Vocês não imaginam que os clientes não respeitam. Fizemos em momentos horários para idosos, mas os idosos não vinham no horário deles, não querem saber. Criança sem máscara, criança, não pega, mas pode passar. O tempo inteiro isso. É um aprendizado, mas é também muito tenso. As vidas nossas já estão tensas, mas você imagina aqui dentro, você fala assim, eu não parei nenhum dia de trabalhar de vir na empresa, como é que eu não... Eu tinha que estar aqui orquestrando essas medidas. Home office, em nosso caso, funciona muito pouco, porque como é que eu não posso pôr operacional em home office? A gente tem uma parte administrativa, mas a gente tem também essa parte desse dinamismo. Então, agora, essa semana mesmo, a gente abriu o quê? Vamos abrir para os nossos compradores o home office. 40% dos compradores quiserem ir para home office, o resto preferiu ficar aqui. Foi uma opção que nós demos. Então, é lógico que a gente não está recebendo gente externa para entrar aqui dentro do setor comercial, é lógico que a gente está fazendo isso, mas cada hora é uma coisa, cada hora é um problema diferente, são as restrições, né, que nós estamos governamentais, de número de clientes discutir na loja, os ânimos exaltados dentro da loja, de querer entrar com os limites, a gente mede, controlar, como é que você controla o número de clientes dentro da loja, todo esse cuidado, porque esse controle do cliente ele vai refletir no comportamento dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores dentro da loja. Ontem mesmo a gente fez não vou falar evento, que a gente não pode nem fazer evento, mas todo o aniversário nosso do Verde Mar, a gente realiza alguns sonhos, 50 sonhos de 50 funcionários, eles escrevem as cartinhas e pedem os sonhos, pede um sonho, escreve um sonho deles. E a gente tenta realizar, na medida do possível, o que é os sonhos, alguns sonhos. Isso é incrível no momento de pandemia, gente. É incrível como é a forma que o varejo, o número de funcionários que a gente tem da base, né, é muito operacional, a maioria dos nossos funcionários são operacionais. O sonho do funcionário nosso é ganhar um óculos de grau. Entendeu? Você imagina o que é isso? Fui lá presentear o óculos de grau, um vale óculos de grau, o faxineiro falou assim, eu tenho 6 graus de um lado e 7 do outro. Ele não está enxergando, está trabalhando aqui dentro. Então, o cotidiano dessas pessoas pegando o transporte público hoje, entendeu? Essa loucura que a gente não tem como fazer isso, transporte público lotado, a gente controla aqui dentro, eles saem daqui, tiram a máscara. Então, nós estamos tentando fazer essa conscientização. É difícil falar aqui que as oportunidades existiram, sim, da pandemia, mas são coisas que são momentos assim, cada dia, um dia após o outro. É muito difícil até resumir isso. Estamos vivendo isso cada vez mais, né? Não, excelente, Alexandre. Simpatizamos aí com essas preocupações e realmente é uma incógnita, né, com relação aí o que está por vir também. Ronaldo. Eu tinha comentado antes já, né, Ray? Para mim aqui é realmente agora um ponto de nós nos ajudarmos, né,
para a gente passar por essa crise o mais rápido possível. Concordo plenamente com o Alexandre, a gente tem a nossa sociedade, as pessoas que trabalham conosco, vivendo necessidades básicas, né, muito difíceis, e a gente precisa mesmo nós nos unirmos aí para a gente sair disso o mais rápido possível. Então, tá ótimo. Estamos chegando aqui ao final, falta 6 minutos ainda, não vai dar tempo para mais uma pergunta. Já que temos alguns minutos a mais, eu gostaria de escutar de vocês algum posicionamento, né, com relação daqui para frente, né, como que vocês se veem aí e a empresa de vocês, e alguma mensagem que vocês possam querer dar. Poder falar primeiro, Alexandre? Não, vai o Ronaldo primeiro. Combinado. Bom, primeiro queria agradecer muito. Quero agradecer ao Alexandre pelo privilégio aí de conhecê-lo, de conversar com ele, de ouvir, né, esse entusiasmo, essa paixão que se transfere definitivamente para a marca deles, né, de todos vocês aí, uma organização que eu, como consumidor, tenho um privilégio aí de ser atendido por. Um enorme abraço, Alexandre. Ray, Gamboa, todo o time da KPMG, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A mensagem que eu deixo é um pouco do jeito que a gente na Farmax tem visto, né? A gente tem um olhar otimista para o futuro, viu, Ray? Como a gente vê, acho que no Brasil, todos nós que somos empreendedores, né, que trabalhamos nesse país, a gente espera um país melhor e a gente não espera de braços cruzados, a gente constrói juntos um país melhor, né? A gente está sofrendo muito com essa pandemia, a sociedade toda sofre, é impossível não sentir essa dor, e nós vamos passar por ela juntos. Então, a gente precisa ter um olhar de coletivo nesse momento. Essa questão de distanciamento social, utilização de máscara, higienização das mãos é fundamental. E quando a vacina estiver disponível para a faixa etária, ir lá se vacinar para que a gente saia disso o mais rápido possível, né? Eu tenho uma visão de que a gente já tem uma retomada econômica aí no segundo semestre, um pouco de expectativa, um pouco de esperança, né? Mas realmente eu acredito nisso, com a vacinação em massa, e tenho esse olhar otimista aí para o futuro. Se Deus quiser, com o trabalho de todos nós juntos, a gente vai sair dessa e vai sair mais fortes. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Excelente, Ronaldo. Alexandre? Quero agradecer o convite também, né? Obrigado ao time aí da KPMG, obrigado a vocês todos. Vocês viram que eu sou veemente nas minhas coisas, na minha forma, que é o que o Ronaldo falou, da minha paixão de servir as pessoas. E ontem a gente estava tentando realizar alguns sonhos de alguns funcionários, e eu falei que o meu sonho, eu tenho um sonho hoje, que tudo isso passe, que essa pandemia passe, que a gente possa ter saúde, não preocupar mais com isso e poder exatamente empreender, trabalhar, mais que arregaçar as mangas, que a gente arregaça as mangas o tempo inteiro, mas mais do que a gente poder fazer isso, poder ter tempo para pensar em inovações, pensar nas coisas, de pesquisar, de voltar. Eu até posso, como lição para mim, a pandemia, mas se eu for tirar uma lição teoricamente positiva da pandemia, que eu acho que não é nada sempre positivo por causa desse problema nosso que nós estamos vivendo, né, da saúde pública, de todos nós, da sociedade, para mim, pessoalmente, me fez voltar muito para dentro da empresa, porque a gente viajava demais, a gente ia atrás de inovações, viajava o tempo inteiro para as feiras, para as inovações, a gente importa de 32 países diferentes diretamente produtos alimentícios e tudo, e nesse um ano aí que se passou, eu voltei para dentro da empresa, na parte organizacional, na parte de relações, por mais que exista a distância. Então, isso está sendo uma grande experiência. Mas não é tão... Não é que eu possa falar que é positivo, mas é um momento diferente. Obrigado, eu espero que a gente possa, em outros momentos, trazer aqui, comemorando que nós saímos desse momento tão terrível que é essa doença. Muito obrigado. Nós da KPMG que agradecemos, realmente, tudo passa. Né? E gostaria de agradecer também a participação de todos os convidados aqui. Infelizmente, não foi possível fazer todas as perguntas. E gostaria de finalizar, ou Gamboa, em alguma palavra? Oi, Ray, obrigado. Sim, uma palavrinha final. Acho que quando a conversa é boa, o tempo voa, né? E foi o que aconteceu aqui. O tempo passou rápido demais. Nossos dois convidados aqui foram espetaculares. Queria agradecer demais a participação deles e parabenizar pelo excelente trabalho que eles têm feito em frente às organizações dele e esse papel de impacto na sociedade. Esses exemplos do Alexandre são emocionantes.
Ronaldo, tudo que fez, parabéns. Com mais empresários assim, nós teríamos um ecossistema melhor e um país melhor. Vocês estão de parabéns. Contem com o KPMG para o que precisarem, estamos aqui. Deixo aí um abraço para vocês, um bom dia. E aí, com você para encerrar, Rei. Muito obrigado a todos. E tenham um bom dia. E esperem nossos e-mails, teremos outros eventos. E obrigado novamente. Obrigado. Obrigado.